Olá! Neste início de ano, a Operação Lava Jato da Polícia Federal tem sido presença constante no noticiário nacional, nas redes sociais e, é claro, nos debates aqui dentro do Congresso Nacional. Um dos partidos que apoia a continuidade da operação é o PSOL. E em 2016, o deputado Ivan Valente volta a ser líder do partido na Câmara. Em seu sexto mandato, o parlamentar tem estado sempre entre os mais votados de São Paulo e do Brasil, e é sobre ética e combate à corrupção que a gente conversa agora. Olá, deputado. Tudo bem? Bom, bem-vindo. Obrigado. Deputado, na verdade não é neste ano, né? A Lava Jato já está aqui há um tempinho, né? Certamente. Bom, nós estamos vivendo aí um período muito intenso, né? De denúncias, de combate à corrupção, e acho que a Operação Lava Jato, ela desenhou todo um processo, né? Em que o financiamento privado de campanha se expôs, se desnudou, né, para o Brasil inteiro. Então, é evidente que a raiz da corrupção do Brasil está no financiamento privado de campanha. E o que aconteceu agora é que uma rede de empreiteiras, né, que atende a todos os grandes partidos, há mais de 20 partidos foram financiados por elas, formaram um cartel, uma quadrilha e tinham pontes dentro dos sistemas de governo, federal, estadual, no caso da Petrobras, em particular, onde a investigação foi mais fundo. Mas o mais interessante é verificar que ela também abrangeu, entende, um envolvimento político muito grande, com figuras públicas que estão sendo investigadas e que, sem dúvida, se não houver uma decisão que venha da própria Câmara dos Deputados, cortando na própria carne, caçando mandatos, entende? Inclusive do presidente da Casa, entende? E no Senado também. E também a decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação a denúncias extremamente consistentes, né, que nós pudemos ver na investigação, seja na CPI da Petrobras, que aqui foi extremamente manipulada, porque houve um acordão para cessar a CPI em outubro do ano passado, quando tinha muito a investigar. Nós não ouvimos os grandes empreiteiros e delatores, nós não ouvimos os maleiros, os doleiros principais, que eram os entregadores de dinheiro, apenas o Iosef foi ouvido aqui. Então, isso poderia ter sido muito mais longe. Nós temos mais de 50 figuras públicas envolvidas nesse processo. A CPI não chegou a ouvir nenhum desses membros. E o próprio Poder Judiciário e a Polícia Federal ouviu muitos poucos políticos ainda. Então, os desdobramentos da Operação Lava Jato, né, eles ainda vão ser muito grandes. E, particularmente, tem uma grande simbologia, porque o Congresso Nacional está diretamente envolvido nessa questão. Seja a presidência da Câmara, do Senado, cúpulas de partidos estão envolvidas, do PT, também do PSDB, mas do PMDB em particular, que controla a casa, do PP. Nós temos aí mais de 25 parlamentares que receberam acusações e até agora isso ainda não andou. E isso, para a sociedade brasileira, né, é uma desmoralização muito grande. Aqui, particularmente na Câmara, nós temos um espetáculo diário em que o presidente da casa, ao ser acusado, com 8 delatores premiados, né, contas na Suíça comprovadas, ter mentido na CPI da Petrobras, a primeira coisa que ele deveria fazer é se afastar do cargo para se defender, mas ele usa o cargo, inclusive, para manipular, para intimidar, para constranger, entende? Para evitar o funcionamento do Conselho de Ética. E isso está gerando, sem dúvida, um enorme descontentamento social e popular, e que nós temos que tomar cuidado, porque o desgaste é não só do Conselho de Ética, é do Parlamento brasileiro, é dos mandatos populares. Então, é um momento crítico que nós estamos vivendo. É claro que isso não envolve só o Parlamento, envolve os governos, o governo federal, os governos estaduais e grandes partidos que funcionam na nossa institucionalidade. Então, o PSOL tem sido, na nossa opinião, um partido que, ao não ter compromisso com o financiamento privado de campanha, foi o partido capaz de tomar as iniciativas necessárias na CPI da Petrobras e depois no Conselho de Ética para mostrar que esse envolvimento, né,
tem a ver com a mudança, com a reforma política. E veja o que aconteceu, né? Mesmo depois de 1 ano e meio de Lava Jato, 2 anos, quem decidiu que não vai ter financiamento privado de campanha nesse ano, 2016, foi o Supremo Tribunal Federal, que a Câmara dos Deputados votou pela continuidade da raiz da corrupção, que é o financiamento empresarial. O senhor acabou de citar, deputado, a questão de que, no final das contas, o financiamento foi uma decisão do Supremo, né? O senhor citou também que espera-se que o Supremo tome toda uma outra série de decisões relativas aos outros poderes. A judicialização da política é uma realidade e o que o senhor atribui isso? Os outros poderes não estão conseguindo resolver as questões, é isso? Veja, em política não existe espaços vazios, né? Se o poder legislativo é amorfo, subserviente, o poder executivo ocupa o espaço. Se o poder legislativo é leniente, inclusive com a corrupção, o poder judiciário ocupa esse espaço. Então, haverá sempre uma tensão entre o equilíbrio de poderes da República, que precisa se manter. O poder legislativo deveria ser, e tem condições de ser, o poder mais transparente, mais incisivo, porque ele é feito pelo voto direto. Cada um dos seus membros tem que responder pelo seu voto. O judiciário é indicado, é concursado, né? O poder executivo é eleito também, mas aqui é que se fazem as leis, aqui é que se fiscaliza o executivo. E, na verdade, só se elege, no caso do executivo, o chefe do poder, né? Exatamente, é apenas o chefe do poder que nomeia depois os ministros, ou nos executivos estaduais, os secretários municipais, etc. Então, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade cobra muito, tanto é assim que a pesquisa Datafolha deu, pela primeira vez, como maior preocupação da sociedade, não o desemprego, a saúde pública. Olha que nós estamos numa crise aí grave de saúde pública, com o mosquito da dengue, da chikungunya, agora do vírus Zika e etc. A educação, que está em péssima situação. No entanto, a maior preocupação foi 34% com a corrupção. É evidente que a mesma cobertura televisiva dos meios de comunicação não vai fundo nessa discussão. Ela cobre a superfície, porque na hora H, entende, os próprios meios de comunicação, que também são financiados pelo setor privado, pelos bancos, pelos monopólios, etc., não defendem o fim do financiamento empresarial de campanha. Então, isso causa uma certa confusão. Mas a obrigação do político, entende, é obrigação, não é virtude, é ser sério e honesto, é prestar contas, é ser transparente, é defender o interesse público. Ele foi eleito para isso. Agora, se aparece todo dia, né, nos meios comunicativos que, ao invés de trabalhar na direção de um programa de mudanças sociais, etc., né, a apropriação indébita, a utilização da máquina do Estado, e isso se dá nos altos escalões da República, é evidente que você tem um imenso desgaste da vida pública brasileira. E nesse caso aqui em particular, para a gente, do PSOL, nós temos lutado pelo seguinte: não é possível mais que a cadeira ocupada pela pessoa que dirige a simbologia da Câmara dos Deputados, que é o verdadeiro voto direto, né? Porque o Senado representa a federação, inclusive, continue sendo uma pessoa que não é capaz de provar a sua inocência, pelo contrário, usa o cargo para se manter no poder a todo custo. É degradante o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor tem, né, bastante crítico na sua entrevista à Câmara e ao instrumento das CPIs, né? O senhor citou o caso da Petrobras, que não chegou, não ouviu políticos, não ouviu quase nada. A gente tem uma dos fundos de pensões que está terminando também sem muita conclusão. Historicamente, as CPIs eram muito mais frutíferas, né? Antes do regime militar, o senhor citou os meios de comunicação, teve a Time Life, né, que já era sobre a questão da Globo. Sim. Depois a gente teve do caso do PC Farias, varões do orçamento. As CPIs estão cada vez menos eficientes, elas estão perdendo a sua função, elas estão dominadas pela maioria, ou o que está acontecendo? Eu acho que depende sempre da pressão social e da pressão popular e da boa informação pública, né? Então, é evidente
que quando uma CPI atinge diretamente, né, figuras que têm poder, seja no executivo, no legislativo e etc., elas tendem a ser abafadas, porque a CPI da Petrobras terminou por um grande acordo. Na verdade, o PSDB protegiu o seu Eduardo Cunha, o PT se acovardou e ele preferia acabar para não atingir a presidência da República e para que o seu Eduardo Cunha também, entende, não atacasse a presidência da República, e o PMDB, a sua cúpula inteira está envolvida no processo da Lava Jato. Ora, então você não tem poder para continuar uma CPI, mas muita coisa veio à tona, assim mesmo. Tá? Agora, tem CPIs que você poderia abrir aqui e que poderiam ter um imenso poder de esclarecimento, de ação, entende? Por exemplo, eu propus aqui no primeiro dia a CPI para investigar as arbitrariedades, entende? Praticadas pelos planos de saúde. São 50 milhões de pessoas. Ela foi engavetada no primeiro dia. No primeiro dia, ela obteve as 200 assinaturas, 171 necessárias a mais, inclusive, e foi engavetada. Por quê? Porque o poder econômico age aqui também na política, os mesmos financiadores de campanha agem aqui. Então, tudo isso não quer dizer que uma CPI não possa produzir bons resultados. A CPI do sistema penitenciário, por exemplo, produziu um diagnóstico bem interessante das violações de direitos humanos que nós vivemos nas penitenciárias brasileiras. Você tem maneiras, sim, de ir adiante. Agora, quando chega na hora de peitar o poder econômico, entende? Ou de colocar figuras com poder, seja no executivo, seja no legislativo, na linha de tiro, então os grandes acordos se mobilizam. A sociedade tem que entender isso, tem que criticar, tem que ter uma maior mobilização popular. Quer dizer, não basta a denúncia, nós precisamos ir fundo às raízes, né, da corrupção no nosso país. Deputado, infelizmente o nosso tempo já acabou, esse é um programa curtinho. Né? Obrigado pela sua presença, deputado Ivan Valente, né? Referência aqui na Câmara. Muito obrigado, eu Volte que sempre, agradeço. por favor, deputado. Obrigado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.